Temos rumores de que um novo jogo do Pantera Negra está em desenvolvimento pela EA. Claro que isso são rumores. O novo herói de Wakanda estaria nas fases iniciais de produção. O jogo aparentemente será focado no single player, será ambientado em um grande mundo aberto, e a gente aparentemente tomará o lugar depois da morte do Pantera Negra. Vai ser focado um pouco no filme que vai ser lançado, que ele vai morrer e alguém vai assumir no jogo, né, no caso o personagem que a gente vai jogar, vai assumir o Pantera Negra, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aí. O que tu acha sobre isso daí, Izzy? Cara, eu curto bastante jogos de super-herói. Desde lá dos tempos que eu jogava Ultimate Alliance e depois os Batmans e não muito recentemente o jogo do Homem-Aranha. E a gente tem bastante rumores de vários jogos aí de super-heróis, alguns rumores, outros mais certo, como a gente tem o Esquadrão Suicida, o rumor que a gente vai ter o jogo da Mulher Maravilha, essas coisas. Então eu acho que os jogos de super-herói que vão trazer um up maior, porque os filmes agora, os filmes estão, na minha opinião, dando uma decaída, estão dando alguns problemas. E eu acho que os jogos estão aí para poder melhorar essa visão aí do pessoal que bastante curte os quadrinhos e rever os conceitos do herói ou dos heróis em si. Eu concordo contigo. A gente começou com essa leva de jogos de super-heróis com Batman, que deu uma revolução na época do Batman Arkham Asylum, que tanto a gameplay, a ambientação, gráficos, foi um marco para a história aí, que a gente vinha com jogos de super-heróis um pouco lixo, vamos dizer assim a palavra, e nenhum dava certo. Claro que a gente tem exceções como o Homem-Aranha 2 e 3 do PlayStation 2, que foram também ótimos jogos, e desde então a gente não tinha jogos Homem-Aranha legais. Por exemplo, o Web Shadows do Xbox 360 e, claro, do Play 3, foi um jogo mediano, mas não característico do Homem-Aranha. Então acredito que eles estão seguindo meio que o mesmo rumo, no sentido de jogos parecidos com Batman. A gente vê o próprio Homem-Aranha, a mecânica ali de defesa e contra-ataque, pra apertar o botão na hora que o inimigo ataca, pra, enfim, desviar de um ataque dele. A gente vê o Batman iniciou isso daí, a gente vê o Homem-Aranha pegando essa ideia, até o próprio o Gotham Knights, que vai ser lançado, vai seguir essa premissa. Claro que a gente percebeu pelos gameplays que vai ser um pouco diferente. Uma coisa interessante é que esse jogo vai ser focado no single player, então a gente não precisa esperar que vai ter multiplayer só pra encher linguiça, como a gente teve no Marvel's Avengers. Que teve bastante problemas, na verdade. No primeiro Teve, mês, eu acho, o segundo, já não tinha ninguém quase jogando online. Eles lançaram um jogo, prometeram que iam lançar uma DLC do Homem-Aranha, acho que um ano depois, se eu não me engano. Pra um ano depois, né? Então tu compra um jogo, e ainda essa DLC só seria pra consoles PlayStation, claro. E, cara, ninguém joga online, foi complicado. Por quê? o jogo saiu com mais de 100 bugs logo no início do jogo. É Logo no verdade. lançamento. Teve um monte de problema, não foi algo certo assim. E eu já tinha, na verdade, uma certa dúvida quanto se o jogo ia ser bom mesmo, porque logo no início que eles estavam falando e tudo mais, teve esses pequenos problemas aí. A gente já tinha visto que ia ter esse multiplayer, aí tu poderia modificar o teu personagem, tu ia botar mais, tipo, mais habilidades assim, né, pra ele ficar mais forte, pra te lutar num espaço fechado e tudo mais. Então, quando a gente vem numa leva de jogos onde estão muito mais focados em mundos abertos, ainda mais de super-herói, para a gente poder explorar bem o conceito dos heróis, eles vão lá e fazem um jogo fechado, com multiplayer, com foco em provavelmente microtransação, né? Que provavelmente tinha de comprar mais peças para o teu personagem. E a gente teria um jogo muito fechado. A gente não poderia explorar nada, enquanto a gente tem um Homem-Aranha aí que foi um estouro, que a gente podia se balançar nas teias, que
por mais que tivesse os pontos, assim, de pular, né, pelo mapa, de fazer a viagem rápida, acho que ninguém quase nunca usou viagem rápida no Homem-Aranha. Tipo, um jogo tão legal, tão divertido de jogar com um personagem tão querido assim. E eu espero muito que eles não tendem a ficar mais por esse lado também de jogos muito fechados de super-herói. Ainda mais que a gente tem uma variação bem grande que a gente pode utilizar por aí. De acordo com esses teus relatos, a gente deu meio que esse apanhado de vários jogos até pra gente chegar no ponto que a gente quer chegar. Que é o seguinte: o cara que tá trabalhando nesse novo jogo do Pantera Negra é o cara que trabalhou no Shadow of Mordor e no Shadow of War. É o cara que trabalhou na Monolith Productions e ele é o responsável pelo desenvolvimento. Ou seja, a gente deu um apanhado todo desses games de super-heróis pra gente ter uma ideia de que, cara, um jogo de super-herói atualmente, a gente pode esperar que seja um jogo de mundo aberto, até como tu disse, pra poder desenvolver todas as ideias de que um super-herói pode fazer no mapa. O Homem-Aranha tá aí pra isso. A gente vê que, cara, é legal a gente ter um vasto mapa não linear. Pode fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser. Ah, tem uma missão pra fazer? Tá, depois eu faço. Enfim. E um cara que tá, como eu disse, responsável pelo desenvolvimento, trabalhou no Shadow of Mordor, no Shadow of War, que é um baita jogo de mundo aberto também. Faz as missões a hora que tu quer, tem meio que missões secundárias, tem outras coisas pra tu fazer. E eu acho que se eles desenvolverem bem essa história do Pantera Negra, eu acho que vai ser também, pode ser, um grande jogo aí de super-herói, diferente, que é do mundo dos Avengers, porém diferente do que foi o jogo dos Avengers, né? Então eu acho que eles podem acertar se eles copiarem essa magia aí de jogos de mundo aberto, com foco no single player, realmente não em microtransações. Tudo que tu pode ver, né, Izzy, que o jogo do Homem-Aranha não tem microtransação. O que ele tem são DLCs que expandem o jogo principal. E eu acho que isso é o foco, né, cara? E eles podem até ter microtransações, mas não ser focado nisso, né? Porque eles focaram bastante no Avengers no modo online, eles estavam falando bastante do online. E quando saiu o jogo, como tu disse, muita gente parou de jogar rapidinho, tipo, não foi tanto quanto eles esperavam. Eles estavam no hype dos Vingadores e eles acharam que o pessoal ia tudo gostar, ia ficar em cima, mas, bom, deu pra perceber que não foi tanto assim. Outra coisa que a gente pode só comentar antes de finalizar o vídeo é que às vezes é um pouco, é bem aleatório as opiniões sobre o jogo do Guardiões da Galáxia. O que tu achou do jogo? Cara, eu vi, tem bastante. Eu não cheguei a jogar, eu vi algumas coisas. Eu vi que tem bastante coisa da comédia. Só não tem, como a gente diz, aquele mesmo hype que a gente tinha nos outros. Eu não parei pra ver muito sobre o jogo, mas eu vi que não tem tanto hype quanto tem no Homem-Aranha e tudo mais, que os Guardiões da Galáxia foram só conhecidos mesmo por causa do filme. Porque antes disso, a maioria das pessoas não sabia. Tipo, aquelas pessoas não eram fãs gigantescas da Marvel e tudo mais, não tinham um certo conhecimento. Então, foi uma aposta que eles fizeram. Aparentemente não foi ruim, porque não teve nenhuma crítica tão negativa assim, né, da internet. A internet não fez uma revolta gigante quando os jogos são ruins, né? Como teve do Avengers, que a gente teve bastante notícias saindo e jogadores saindo do jogo, de jogadores travando. Reembolso também, né? No reembolso. Então, a gente só espera aí que o Pantera Negra que ele tenha um carinho forte, que ele continue assim, que o jogo seja uma reviravolta nos jogos da Marvel, porque a gente vai ter, claro, o Homem-Aranha 2, mas a gente espera outros jogos, né, de outros heróis aí pra poder seguir tendo mais heróis, tendo, por exemplo, vai que alguém goste mais do Homem de Ferro, vai ter um jogo do Homem de Ferro, mais como a gente teve no Play 2 lá, antigão. O jogo dos Guardiões da Galáxia eu joguei muito pouco, mas cheguei a jogar. Não é um jogo ruim,
tá? Não é um jogo ruim, realmente. Graficamente, cara, o jogo é muito bom graficamente. Graficamente mesmo, muito bom mesmo. Mas não tenho uma opinião, assim, detalhada pra falar. É um jogo bom. O pouco que eu joguei eu gostei. Diferente do Marvel Avengers, né? Mas é um jogo diferente. É meio que um estilo linear. Não tem um mundo aberto, um mapa aberto. É mais linear o jogo. Então não é tipo um parâmetro de gameplay pra gente comparar. Porém é um parâmetro porque é um jogo de super-heróis. Eles fizeram um bom trabalho realmente. Se eles expandirem um bom trabalho para esse jogo do Pantera Negra com um mapa grande, foco no single player, como eles estão prometendo, e ainda mais com um cara que trabalhou com jogos bons, que é o Shadow of Mordor, o Shadow of War, acredito que vai ser um baita jogo, cara. Então, era isso. A gente vai manter vocês atualizados aí das novas notícias e rumores que saírem do Pantera Negra. Acompanhe o canal aí para saber mais. Deixem um like aí se vocês gostaram do conteúdo para ajudar o trabalho da gente aí. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E até uma próxima. Um grande abraço. Falou!